a maior expressão do amor de Deus. Fala assim: a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Aleluia. Vamos ler. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 33. Mateus 27, versículo 33. Quem achou aí, diz amém. Vamos lá. Diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. E qual era a acusação? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia,
para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém, irmãos? Você pode fechar os seus olhos por mais um instante aí no seu lugar? Vamos orar. Santo Deus, nós nos inclinamos ao Senhor nessa manhã para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida, as nossas falhas. E sabemos, Pai, que somente a Tua palavra nos fortalece, somente a Tua palavra transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma o nosso modo de enxergar. Tua palavra que é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Jesus. Fala com cada irmã, Senhor, ó Deus, e derrama a Tua presença através dessa mensagem. Nós te pedimos e clamamos isso em nome de Jesus. Declaramos desde já que todo e qualquer impedimento que caia por terra em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que estamos ávidos, atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Está dando para me ouvir bem? Amém? Troquei aqui porque estava falhando. Amém? Irmãos, quando nós falamos sobre a cruz de Cristo, que é o tema da nossa mensagem de hoje, né? A cruz, ela não é apenas como eu posso dizer, um instrumento de tortura. Quando nós falamos da cruz, na verdade, a cruz, ela é pré-histórica. Fala-se comigo, pré-histórica. O que significa que a cruz é pré-histórica? Né? Às vezes, quando fala-se de pré-histórico, a gente pensa logo nos dinossauros, né? no tempo pré-histórico, mas pré-histórica porque ela vem antes da história como nós conhecemos. E eu quero ler com você 3 textos para falar a respeito disso, que a cruz de Cristo, ela já estava no coração de Deus antes do início de tudo, antes da fundação do mundo, antes da criação dos céus e da terra, antes da criação dos seres humanos, antes da criação de tudo, a cruz de Cristo já estava ardendo, já estava preeminente no coração de Deus. E nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, preste atenção, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, aí o que diz aqui, irmão? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém, irmãos? Agora vamos lá para Apocalipse 13:8, que diz assim: e adorá-lo-ão, aqui está falando do dragão e da besta, e ele fala, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, irmão. Aí vamos lá para Atos capítulo 2, verso 23. Porque ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, olha só,
vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, o que está dizendo aqui em Atos? Que aqueles homens que mataram, crucificaram a Jesus, na verdade estavam cumprindo aquilo que já fora antes predeterminado no coração de Deus. Olha só, irmão. Deus, Ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao cronos, que é o tempo humano, o tempo que nós contamos, que nós conhecemos. Deus, Ele é atemporal. Então, antes de criar tudo, Deus já tinha determinado que um dia a cruz seria necessária. Por que é importante nós sabermos disso? Porque a cruz, ela não foi um acidente, a cruz não foi uma mudança de rota, a cruz foi uma agenda. A cruz já estava agendada no plano de Deus antes da fundação de todo mundo. Então, assim como a cruz não foi um acidente, a ressurreição também não era uma surpresa. Você lembra que em muitos momentos da vida de Jesus, Jesus havia falado para os seus discípulos que seria necessário ele morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, durante vários e vários momentos, Jesus, ele já havia dito isso para os seus discípulos. Então, o Calvário, meus irmãos, o Calvário, a morte de Jesus na cruz, ela foi uma agenda, e Jesus veio justamente para isso, para morrer por nós naquela cruz. Amém, amados? Quantos estão aqui comigo ainda? Diga amém. Agora nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele não foi um mártir. Porque como é que é um mártir? O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. Vocês concordam comigo? Então hoje existem vários mártires, que morrem por causa de uma causa perdida, por causa de uma mentira. Você vai ver homens bomba, terroristas que morrem por causa de uma mentira, e eles acreditaram tanto nessa mentira que para eles é uma verdade, que eles precisam morrer para que tenham uma recompensa no paraíso. Mas preste atenção, irmão. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi vencido pelo poder de Roma. Jesus não foi derrotado. Ele não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque o Sinédrio o sentenciou. Jesus não morreu porque os soldados o crucificaram. Jesus não morreu porque Pilatos se acovardou. Jesus morreu porque esse era o propósito dele. Ele morreu porque o Pai o enviou para esse plano, para esse propósito. Jesus morreu porque ele se voluntariou. Ele decidiu. Você vai ver em Filipenses dizendo isso, que mesmo sendo Deus, ele não achou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se humilhou, e como servo, tomando a forma de servo, ele foi fiel até o fim. Amém, irmãos? Então você vê que por um lado Deus, na sua soberania, envia o seu Filho unigênito, e você vê Jesus, no seu tamanho amor, decidindo se despir da sua glória, para vir morrer, para cumprir um propósito maior. Amém, irmãos? Aleluia? Então, quando nós falamos da cruz, nós podemos dizer que a cruz foi o maior fato da história, como nós conhecemos. Alguns dizem que a cruz foi o maior drama da humanidade, porque lá na cruz nós vemos duas coisas acontecendo. Você vê na cruz Deus
punindo os nossos pecados. E você vê na cruz o palco mais eloquente do amor perfeito, do amor incondicional de Deus. Amém, irmãos? Então, por que foi um palco de justiça? Porque, irmãos, Deus é justo. Deus, Ele não pode passar pano, como nós costumamos falar, né? A gente vê, às vezes, o erro de alguém, às vezes a gente passa pano. O que é passar o pano? É deixar para lá, desprezar, fingir que não viu. Deus não é assim. Porque desde lá dos céus, quando o diabo pecou ali, Lúcifer, um anjo de luz, pecou, o que Deus fez? Deus determinou o juízo, foi expulso do paraíso, e o lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos. Só que tempos depois, o que acontece lá no Éden? A mesma coisa, o homem se rebela contra Deus, em desobediência e rebeldia, come do fruto da árvore proibida, e Deus não pode deixar passar barato isso. Por quê? Porque Deus é justo. E a partir daquele momento, o homem foi o quê, irmão? O homem foi separado da presença, o homem foi separado da glória de Deus. Agora existia um abismo, uma barreira que impedia-nos de chegar até Deus por causa do pecado cometido pela humanidade. E agora, a ira de Deus, a justiça de Deus estava sobre as nossas costas. Preste atenção nisso. Por isso que a Bíblia fala que todo homem, ele já nasce em pecado, ele já nasce debaixo de condenação, ele já nasce debaixo da ira de Deus, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Presta atenção nisso, meu irmão. Então ali na cruz, foi um ato de justiça de Deus. Por quê? Porque Deus puniu os pecados que eram nossos. O Senhor Deus puniu os nossos pecados em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então, na cruz, Deus exerceu a sua justiça. E para não aplicar o golpe da lei em nós, o que Ele faz? Ele aplica o golpe da lei no seu próprio Filho. Isso é justiça. A justiça de Deus foi satisfeita. Porque a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então esse era o nosso salário. Essa era a nossa consequência. Era o nosso juízo que foi derramado sobre Jesus na cruz. Era o nosso juízo, era o nosso castigo, era a nossa condenação. Então Deus pega o seu único filho até então, porque a Bíblia fala que Deus amou ao mundo, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmão? A vida eterna. Se por um lado ali na cruz, nós temos um palco de justiça, o pecado sendo ferido, o pecado sendo castigado, o juízo caindo sobre o pecado que estava em Cristo. Por outro lado, nós temos a cruz como o palco mais eloquente do amor de Deus. Fala assim: Deus me ama ao ponto de entregar o seu filho para morrer por mim. O próprio Jesus disse que não há prova de amor maior do que alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por nós.
Amém, irmãos? A maior prova de amor de todos os tempos, de todas as eras, de todos os povos, foi uma prova de amor feita por você e por mim. Aleluia por isso, né, irmãos? Aleluia por isso. Mas vamos adentrar aqui no maior drama, né, na maior expressão do amor de Deus, quando nós falamos a respeito da crucificação, da morte de Jesus na cruz. Primeiro nós precisamos entender que ele foi acusado falsamente. Você vai ler no Evangelho de Marcos que os testemunhos daquelas pessoas que foram subornadas para acusarem a Jesus facilmente, eram testemunhos sem nexo, eram testemunhos incompatíveis. Mas a primeira acusação que nós vemos aqui, feita contra Jesus, nós lemos no verso 37. Se o irmão puder colocar para a gente aí, verso 37. Ele fala assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. E qual era a acusação? Este é Jesus, o rei dos judeus. Presta atenção, irmão. O rei dos judeus. Naquela época, né, você sabe que aquela região toda era dominada pelo Império Romano, né, e segundo a lei deles, todo aquele que se fizesse como Deus, que dizia ser Deus, ele tinha que ser morto. Por quê, irmão? Porque alguém que se coloca como Deus, ele estava se rebelando contra a autoridade de César, contra a autoridade romana. É por isso que a primeira acusação que nós vemos aqui é Jesus, o rei dos judeus. E sabe o que é interessante? Aqui no livro de Mateus, não fala, mas lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, verso 23, olha só o que diz, fala assim: também sobre ele estavam esta epígrafe, em letras, fala assim, gregas, romanas e hebraicas. O que estava dizendo em grego, em romano e em hebraico? O que estava dizendo? Este é o rei dos judeus. Por que era nas três línguas? A língua grega aponta para toda filosofia. A língua romana aponta para Roma, que a língua estava apontando predominante. A religião para realmente o rei. Jesus é o então ele por uma vez dos, bem, irmãos, Senhor, segunda acusação
3 dias cruz. Então qual foi? Porque ele se apresentou filho de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus era filho de Deus, sim ou não, irmão? Jesus era filho de Deus. Então, assim como a primeira acusação, essa também era uma falsa acusação. Pois verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Ele não apenas era, ele é o Filho de Deus. Mas as pessoas não entendiam que ali naquele momento ele estava cumprindo a vontade do seu Pai. Porque ele mesmo diz, se eu quisesse, eu oraria, clamaria ao Pai, e ele enviaria uma miríade de anjos. Mas por que ele não fez isso? Porque um preço precisava ser pago por mim e por você. Por que ele não desceu da cruz, como falaram aqui? Por que ele não chamou anjos para o livrarem daquela situação? Porque ele sabia que o preço precisava ser pago. Ele sabia que o sangue precisava ser derramado. O sangue que iria nos purificar, queria nos lavar, perdoar os nossos pecados. Esse sangue teria que ser derramado naquela cruz. E Jesus sabia que o único sangue apto para cumprir esse propósito era o sangue dele, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, sem defeitos, sem máculas. Esse sangue puro e santo precisava ser derramado para satisfazer a exigência da justiça de Deus, que dizia que todo aquele que pecar deveria morrer, para satisfazer a exigência da justiça de Deus, que falava que que fala que o salário do pecado é a morte. Mas a terceira acusação aqui, lá no verso 40, se os irmãos puderem me acompanhar, ele diz assim: ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Olha aqui, irmão, as pessoas estavam acusando Jesus de ser um impostor, de ser um mentiroso, porque ele disse que destruiria o santuário e em 3 dias o reedificaria. Presta atenção, irmão, essa também era uma acusação infundada, porque Jesus não estava falando do templo de Herodes, que durou 46 anos para ser construído. O templo de Herodes demorou 46 anos para ser construído. E era algo monumental. Mas quando Jesus falou que destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria, ele estava falando do seu próprio corpo. Preste atenção. O corpo de Jesus, que foi moído, transpassado. O corpo de Jesus, que ficou repleto de chagas e feridas, por causa dos açoites que eram meus e seus. Era disso que ele estava falando, que o templo seria destruído, mas ao 3º dia, em 3 dias, ele seria reedificado. Amém, irmãos? Agora com o corpo glorificado. Aleluia, meu irmão. Amém, irmãos? Então você vê que foram acusações falsas. No verso, o quarto aqui, quarta acusação infundada, nós lemos, lá no verso 42, quando ele fala assim: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel,
desça da cruz e creremos nele. Olha só, irmão. Eles estavam dizendo que Jesus era um fracassado. Eles estavam dizendo que Jesus estava impotente diante daquela situação. Que ele tinha ajudado a muitos, que ele tinha salvado a muitos, que ele tinha curado a muitos, mas a si mesmo ele não podia ajudar. Presta atenção, irmão, olha aqui. Deixa eu te falar. Jesus, a salvação de Jesus, é uma salvação eterna. Jesus não veio somente para curar os enfermos, ainda que pela sua graça e bondade ele opere curas e milagres. Jesus não veio para expulsar demônios, ainda que na sua soberania, graça e bondade ele faça isso, porque quando Jesus chega, demônio nenhum consegue ficar de pé. A salvação de Jesus, ela diz respeito a uma salvação da ira e da condenação de Deus. Então eu posso dizer para você que quando Jesus nos salva, ele nos salva de um destino terrível que nos estava esperando, que era uma vida eterna, longe da vida, da verdadeira vida que é o Senhor. É a salvação de um castigo que Deus havia determinado a Lúcifer e seus anjos e também a todos aqueles que pecaram. Então aquele povo não entendia isso. Achavam que Jesus era um fraco porque estava morrendo. Mal sabia eles que na verdade aquela cruz, aquela morte que eles estavam contemplando, na verdade era a glorificação de Deus através da vida de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você vê Jesus falando isso, né? Dias antes dele ser crucificado, ele fala isso. Está chegando a hora de eu ser glorificado. E ele estava falando isso a respeito da sua morte. A morte de Jesus glorificou ao Senhor e alcançou a nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos aqui são beneficiados pela morte de Jesus Cristo? Diga amém aí no seu lugar. Não somente pela morte, né, irmão? Porque o nosso Jesus, ele não está morto, ele vive. Amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu sim, se entregou sim por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Aleluia! Aqui a quinta acusação, nós lemos em Mateus 27, 43. Ele fala assim: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Olha só, você vê aqui a maldade das pessoas. Você vê aqui a sujeira no coração daqueles homens. Ah, ele confiou em Deus, vamos ver. Se Deus quer ele bem mesmo, que Deus venha livrá-lo dessa situação. Então eles estavam acusando a Jesus de usar o nome de Deus indevidamente. Eles estavam acusando Jesus de ser um enganador. Tudo aquilo que ele fez, todas as palavras que ele falou, todos os milagres que ele fez, segundo aqueles homens, não valia nada se agora o Deus que ele pregava não viesse e o tirasse daquela cruz que ele estava pendurado. Inclusive, lá em Mateus capítulo 27, verso 63, aqueles homens, olha só o que eles dizem. Disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos, isso aqui é depois que Jesus morre. É alguém falando com aqueles religiosos. Nos lembramos de que aquele embusteiro, olha só como chamaram a Jesus, de embusteiro.
de mentiroso, enganador. Provavelmente você conhece alguém que é um embusteiro nos dias de hoje. Mas esse não era o caso de Jesus. Amém, irmãos? E eles falam isso, olha, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Então, olha aqui, irmão. Jesus, ele foi acusado falsamente. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Tudo que nós lemos aqui, todas as acusações que fizeram contra Jesus eram acusações falsas. Então, Jesus foi falsamente acusado. Ele foi condenado, né? Diante, vamos falar da justiça humana, aquilo seria uma injustiça. Mas outra coisa que aconteceu com Jesus também, é que ele foi desamparado. No verso 39, lá no verso 39, a palavra de Deus diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, olha só, irmão, o Gólgota, presta atenção nisso, o Gólgota, ou o lugar da caveira, como era conhecido aquele lugar. Às vezes, quando nós lemos ou imaginamos, nós pensamos que ficava num monte alto, né, distante da cidade de Jerusalém, mas não, irmão. O Gólgota, onde Jesus foi crucificado, não era um monte alto, inacessível, e nem estava longe da cidade. Na verdade, aquele lugar de execução, onde presos políticos, assassinos, ladrões eram executados através da crucificação, aquele lugar ficava em uma estrada muito próxima da cidade de Jerusalém, e era uma estrada muito movimentada. E por que os romanos faziam isso? Eles crucificavam as pessoas na beira da estrada, para que os caminhantes ali, os viajantes, quem estava chegando em Jerusalém, visse as pessoas morrendo naquela cruz, sofrendo terrivelmente, para que eles não fizessem a mesma coisa daqueles que estavam sendo mortos. Por isso que nós lemos aqui, que a palavra de Deus diz que aqueles que iam passando, Jesus estava à vista de todos, irmãos. E as pessoas iam passando e iam blasfemando contra ele. E olha, irmão, aquelas pessoas, né, outra coisa que a gente tem que se ligar aqui também, é que eles estavam no período de Páscoa. Então, no período da festividade da Páscoa, a cidade de Jerusalém, ela recebia um número de 5 vezes mais pessoas do que os habitantes que ela tinha. Então a cidade ficava cheia de gente, ficava lotada. Então a quantidade de pessoas que chegavam ali era algo tremendo. Mas deixa eu te falar algo. Essa multidão que passava ali naquele lugar, que olhavam para Jesus crucificado e blasfemavam contra ele, certamente alguns daqueles eram pessoas que tinham recebido milagres, que tinham ouvido a mensagem, que tinham sido beneficiados de alguma forma por aquele Jesus que estava crucificado. Então Jesus, ele foi desamparado pelo povo. Inclusive, parte desse povo foi o povo que disse, crucifica-o. As pessoas são más, meus irmãos.
nós somos maus. E eu posso dizer para você que está aqui, que muitas vezes na sua vida, você rejeitou Jesus. Muitas vezes na sua vida, preste muita atenção nisso, irmão, irmã. Durante muito tempo da sua vida, em várias ocasiões, em várias oportunidades, você rejeitou a Cristo. Você fechou a porta na cara de Cristo. Você negou a Cristo. Às vezes nós criticamos a Pedro, mas nós muitas vezes negamos que éramos discípulos de Cristo também. Então Jesus foi desamparado pelo povo. Jesus foi desamparado pelos líderes religiosos daquele tempo. Verso 41. No verso 41 diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não se pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Olha só, então já era de se admirar que Jesus seria desamparado, porque esse mesmo povo que escarneceu quando Jesus estava crucificado, era o mesmo povo que conspirou pela morte de Jesus. Eles subornaram testemunhas para que acusassem falsamente a Jesus. Então aqui é de se esperar que eles iriam desamparar Jesus. Mas Jesus também foi desamparado, escarnecido, pelos próprios ladrões que estavam ao lado dele. Lá em Mateus 27, 44 diz isso. Abre para nós aí, irmão, por favor. Olha só o que diz. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E eu acho muito interessante, porque quando você vai ler o Evangelho de Lucas, ele não relata isso, né, que os ladrões o escarneciam. Ele relata que um dos ladrões, né, ele pediu para o Senhor Jesus lembrar dele quando estivesse no paraíso. Mas daqui Mateus relata que quando Jesus estava crucificado, os dois ladrões estavam escarnecendo a ele. Mas o que nós percebemos aqui? É que em algum momento daquelas horas que eles passaram ali, em algum instante, aquele ladrão que outrora estava zombando de Jesus, ele se arrependeu. Estamos juntos ainda, irmãos? Aquele ladrão se arrepende. Eu não sei se foi no momento em que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Talvez nesse momento, aquele ladrão se arrependeu. Se arrependeu do que ele tinha feito. E ele pede uma chance para o Senhor Jesus. Isso aqui é um exemplo para nós, irmãos, porque às vezes nós julgamos as pessoas pelo estilo de vida que elas vivem, mas esquecemos que um dia nós vivíamos de uma maneira pior. Nós olhamos torto para aqueles que hoje fazem aquilo que nós fazíamos antes. E muitas vezes nós, o povo da palavra, fechamos as portas da salvação para essas pessoas. Misericórdia, Senhor. Assim como um dia nós fomos salvos. Amém, irmãos? Quantos aqui foram salvos? Diga amém. Assim como um dia nós fomos salvos, ainda há esperança para o pior pecador se arrepender e ser salvo também.
E Jesus estava ali naquela cruz, sofrendo dores terríveis. E ele fala para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Outra coisa, Jesus foi desamparado pelos seus amigos, pelos seus discípulos, pelos apóstolos que andaram com ele durante 3 anos e meio, mais ou menos. Pedro o negou, os discípulos fugiram, somente João estava ali aos pés da cruz. Mas Jesus também foi desamparado pelo próprio Pai. Preste atenção nisso, irmão. Verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Olha só, é a única vez que você vai ver Jesus em uma oração chamando o Pai de Deus. Jesus, a gente tem que entender, irmãos, que Jesus ali, ele estava nos substituindo. Isso é chamado de doutrina da expiação. Jesus foi morto no nosso lugar. Então, assim como antes, nos sacrifícios que havia no templo, os animais eram mortos e o pecado das pessoas que sacrificavam iam para o animal. Isso se chamava expiação. Assim também agora Jesus estava fazendo. Só que o sacrifício de Jesus, como Cordeiro de Deus, foi um sacrifício eterno. Porque o sacrifício lá no templo, no tabernáculo, eles faziam sacrifícios constantes. Por quê? Porque eles viviam em constante pecado. Então, diariamente, eles faziam ofertas de sacrifício. Mas quando Jesus morreu como Cordeiro de Deus, cessou o sacrifício de animais. Por quê? Porque agora o sangue definitivo havia sido derramado. Amém, irmãos? Então você vê, por que nós falamos que Jesus foi desamparado pelo Pai? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos o quê, irmãos? Sarados. Por que o Pai desamparou Jesus? Porque naquele momento na cruz, os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todos os povos, de todas as gerações, foi colocado sobre ele. Preste atenção nisso, irmão. Isso é muito sério. Ali naquele momento, Jesus estava carregando um peso terrível. Aquele que não tinha nenhum pecado. A Bíblia fala que dolo nenhum havia na sua boca. De repente se vê com todos os pecados. Por isso que a Bíblia fala que ele se fez pecado. Ele se fez maldição naquela cruz. Um cordeiro puro e santo. Agora, ele tinha se feito pecado. E Deus, como alguém que não compactua, como alguém que não se relaciona com o pecado, como alguém que abomina o pecado, como alguém totalmente santo, Deus virou o rosto de Jesus. Deus virou as costas para Jesus. Porque ali naquele momento,
os nossos pecados estavam sobre ele. E sabe, meu irmão, eu digo para você, que talvez não, eu falo com toda certeza, que as maiores dores que Jesus sofreu naquela cruz não foram as dores físicas, os açoites, coroa de espinho, os cravos. A maior dor que Jesus sofreu naquela cruz foi o distanciamento do seu Pai. E era algo que nós já vivíamos isso durante tanto tempo. Ali naquele momento, naquela cruz, o cálice da ira de Deus, que Jesus orou ali no Getsêmani e disse para o Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice da separação. Aí você imagina Jesus, que desde a eternidade sempre esteve junto, agora estava separado do Pai. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, irmãos. A maior necessidade das pessoas não estão relacionadas com o sofrimento delas aqui na terra. Não é a falta de recursos, não é a fome, não é a nudez, não é a enfermidade. A maior necessidade que as pessoas têm é de se aproximar de Deus. Pessoas que antes estavam separadas, mas que em Cristo agora têm uma oportunidade de voltar de volta para o Pai. Mas vamos avançar aqui, já estamos quase terminando. Jesus, lá na cruz, ele fala 7 palavras. A primeira palavra, lá em Lucas 23, 34, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra que Jesus falou enquanto estava sendo crucificado. A segunda palavra: hoje estarás comigo no paraíso. Ele fala para aquele ladrão que estava ao seu lado. E a terceira palavra, ele fala assim em João 19, 26 ao 27, ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Falando para a mãe dele, Maria, e para João. Se a gente for parar para pensar, irmãos, essas 3 palavras que Jesus usa está relacionado com as pessoas. Então, mesmo Jesus sofrendo naquela cruz, ele estava preocupado com as pessoas. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para a mulher ele fala: olha, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aqui ele está falando de perdão. Fala comigo: perdão, salvação e cuidado. Mas também ele fala uma palavra em relação a Deus, que é uma palavra de desamparo. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele fala mais 3 palavras naquela cruz. Em João 19, 28, ele fala assim: eu tenho sede. Quando ele fala eu tenho sede, ele está falando sobre o que, irmãos? Sobre o sofrimento humano. Jesus era homem. Jesus sofreu dores. Porque as pessoas podem até pensar, mas ele era Deus. Não, irmão, ele era homem também, que sofria sede, que sofria dores. Em Isaías 53 fala que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer.
João 19:30, ele fala, está consumado. Falando a respeito da vitória que ele conquistou naquela cruz, né? Está consumado. A missão foi concluída. O preço está pago. Amém, irmãos? Essa frase para nós, irmãos, ela é poderosíssima. Porque quando ele fala assim, está consumado, significa que o sacrifício foi feito, e não apenas foi feito de qualquer jeito. O sacrifício dele foi aceito pelo Pai, e é por causa disso que hoje nós temos vida. Amém, irmãos? Então, para nós é uma frase maravilhosa, porque ele concluiu, pagou o preço naquela cruz. Ele pegou o nosso escrito de dívida, que nos era contrário, que com certeza estava escrito culpado. E o que ele faz? Ele pega e encrava na cruz. É como se ele estivesse dizendo, olha, a dívida que você tinha com Deus, eu paguei ela por você. Está pago. Está consumado. Amém, irmão? Amém, irmão? Isso é uma ótima notícia para nós, irmãos. Ou seja, hoje nós, em Cristo, hoje, nós não temos mais dívidas diante de Deus. Nós não temos mais inimizade com Deus. Nós não estamos mais debaixo da condenação de Deus, porque Cristo cumpriu o propósito dele em morrer. Ele levou os nossos pecados, tomou o nosso lugar naquela cruz. Hoje eu posso ter paz com Deus em Cristo Jesus. Se antes eu era inimigo de Deus, seu Pedro, hoje eu posso ser filho de Deus, porque Cristo Jesus proporcionou isso por nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E outra coisa que ele fala no verso 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui fala de uma entrega total. Fala de alguém que se entregou. Você vê, ele não foi morto, né? Não foram os romanos que mataram ele. Você sabe que aquela morte de cruz, irmão, era uma morte, era uma tortura, na verdade. Às vezes a pessoa ficava ali uma semana agonizando, sofrendo, e geralmente eles morriam de asfixia, porque eles não conseguiam mais se segurar pelos pés por causa dos cravos. Então eles se apoiavam apenas nos pulsos, e o pulmão dele era comprimido, e eles morriam asfixiados. Mas esse processo demorava muitas vezes uma semana ou mais dias. Mas aqui você vê o que? Jesus entregando a sua vida ao Senhor, entregando o seu espírito, dizendo, eu paguei o preço, agora eu me entrego ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? E para finalizar aqui, a gente vê os sinais sobrenaturais que aconteceram. Do 45 ao 54. Fala assim, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Olha só, simbolizando o juízo de Deus sobre o pecado. E não foi somente trevas ali em Jerusalém. A Bíblia fala que houve trevas em toda a terra. Outra coisa que acontece, no verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha só, o véu que simbolizava a separação dos homens e Deus. Então você vê que lá no tabernáculo de Moisés, haviam 3 lugares ali, o átrio, que era um pátio,
o lugar santo, onde os sacerdotes organizavam os utensílios, e o Santo dos Santos. E entre o lugar santo e o Santo dos Santos havia um véu. Na verdade, era uma cortina grossa, pesada. E a Bíblia fala que quando Jesus entrega o seu Espírito, aquele véu se parte de cima a baixo, simbolizando o quê? Que veio de Deus a proposta, que veio de Deus a provisão, que veio de Deus o plano, o desígnio antes da fundação do mundo, mas que agora estava consumado. Então agora, o que separava o homem de Deus, já não separa mais. Amém, irmãos? Agora, meu irmão, nós não precisamos mais de intermediadores. Agora nós temos livre e total acesso à sala do trono, ao Santo dos Santos, à presença de Deus, à intimidade com Deus. Agora você pode ir lá no seu quarto, agora você pode aqui no culto, lá na sua escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, no trânsito. Ali você pode entrar no Santo dos Santos, que simboliza o lugar da presença de Deus. E ali naquele lugar você pode adorar o Senhor em qualquer momento, amém, irmãos? O véu se rasgou, aquilo que te separava não separa mais. Jesus criou um novo e vivo caminho, que nos leva de volta para o Pai, amém, irmãos? Amém, irmãos? Houve terremoto, nós lemos aqui no verso 52, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Imagina só o ambiente pesado que ficou. Jesus morreu, houve um eclipse total. E sabe o que é interessante, irmãos? À meia-noite, quando Jesus nasceu, houve luz. E ao meio-dia, quando Jesus morreu, houve trevas. Você já tinha parado para pensar nisso? Ali aconteceu um cataclisma na terra. Um eclipse total repentino. Um terremotos ao ponto de fenderem as rochas. Até os mortos. Ele fala aqui no verso 52, abriram-se sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Outra coisa que aconteceu, corações duros, incrédulos, foram alcançados. No verso 54, fala assim, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, antes de nós continuarmos. Corações duros, de povos incrédulos, se quebrantam através da morte de Jesus. Amém, irmãos? Você sabe que o centurião, ele era um comandante romano que cuidava de 100 soldados. E esses soldados eram responsáveis por manter a ordem ali daquela crucificação. Você vê que a Bíblia fala que eles estavam guardando Jesus, mas eles não estavam guardando Jesus como proteção.
Eles estavam guardando, na verdade, a segurança do local para que não houvessem manifestações ou qualquer outro tipo de coisa relacionado à bagunça e baderna. Eles eram os responsáveis pela ordem, pela segurança naquele local. E você vê a Bíblia dizendo que aquele homem centurião, não somente ele e os que estavam com ele guardando Jesus, eles viram o terremoto, eles viram a escuridão, se encheram de grande temor e disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então você vê Jesus não apenas quebra rocha, montes. Aqui nós lemos que montes fenderam, fendas abriram sobre os montes. Ou seja, era o poder de Deus quebrando as estruturas. Mas aqui você vê também o Senhor Jesus quebrando estruturas endurecidas, corações endurecidos. É por causa disso, irmão, da morte de Jesus. É por causa da cruz que Saulos podem se converter. Por causa da cruz que Mateus, coletor de impostos, ladrões, como Bartimeu, como Zaqueu, podem se converter. É por causa da cruz de Cristo que pecadores terríveis, como eu e você, podem se converter. E podem ter a sua vida transformada. Podem ter o coração quebrantado. Podem ter a história reescrita pelo Senhor. É por causa do amor de Deus na cruz. E por causa da sua justiça exercida em Cristo Jesus, que hoje podemos estar aqui ouvindo essas verdades e sendo atraídos para o nosso Jesus. É por causa do amor de Jesus que se entregou por nós que Ele nos recebe, nos limpa, nos lava, transforma o nosso viver. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar.